Oi, eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe atípica, e esse é o Viver com Cannabis, um podcast sobre cannabis medicinal. Mas também é para falar com mães, com mulheres que muitas vezes vivem uma jornada pesada. Então esse é um lugar para a gente se inspirar e se acolher também. Por isso eu vou contar hoje a história de uma mãe que eu admiro muito, uma menina que teve que se tornar empreendedora na marra, teve que aprender muita coisa sozinha e hoje é uma das mais competentes e mais visionárias que eu conheço. Ela é formada em fisioterapia, foi maquiadora, micropigmentadora e atualmente é mentora de empreendedoras. Sandy Guimarães, minha amiga. Oi, oi. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui no seu podcast. Ai, meu Deus, eu tô até emocionada, gente, sério. A gente tá aqui, né, em São Paulo, que eu gravo o podcast aqui, e eu pensei, por que não, né? Eu conheço a história da Sandy, admiro muito ela, e eu sei que não sou só eu que admiro. Eu falei, não, a gente tem que contar essa história, a gente tem que documentar isso, para que as pessoas possam, né, ter acesso à sua história, que eu acho assim muito linda mesmo. Então, eu quero que a gente comece lá do começo, que tudo começou lá no curso de fisioterapia, mas na verdade nem foi aí, foi com uma gravidez não planejada que fez assim replanejar tudo, né? Eu acho que foi aí que começou. Foi aí que começou a história da minha vida, assim. Até então eu era uma menina fazendo faculdade, sem nenhuma perspectiva de nada, vivendo com os avós, tendo uma vida confortável, fazendo Filha de ali, vó. filha de vó. E uma gravidez inesperada, né, no meio disso tudo, no meio da faculdade, onde eu não tinha nem começado ainda a viver a minha vida, eu tinha começado a botar as garrinhas de fora. Tinha planos, claro, tinha planos de... sempre quis, né, Mano sabe, meu sonho sempre foi conhecer o mundo, sempre cogitei morar fora, fazer algum tipo de intercâmbio, estudar outra língua. Era essa a minha meta, né? Com que dinheiro eu não sabia, né? Porque também... Mas, enfim, eu sabia que eu ia conseguir. E uma gravidez inesperada mudou, né? Todos os planos, mudou tudo. E eu sempre me conheci muito. E eu falo para as pessoas que me acompanham, principalmente para as mulheres, que você se conhecer é o ponto-chave, assim, da nossa vida. Porque muitas pessoas falaram que eu devia trancar a faculdade para ter o meu filho e depois eu poderia voltar. Só que se eu não me conhecesse, eu ia fazer o quê? Ia dar ouvido a essas pessoas, ia trancar a faculdade e talvez não voltasse mais. Me conhecendo, eu pensei, se eu trancar a faculdade, eu não vou voltar mais. Eu tenho certeza absoluta disso. E aí eu persisti, fiz os cálculos. Meu filho hoje tem 14 anos, vai fazer 15. E Adolescente já. adolescente. E ele ia nascer, o cálculo, né, ia nascer em junho, por aí. Eu sabia que ele ia nascer em junho pelos meus cálculos. E eu falei assim, fui na faculdade, conversei com todos os professores, falei que ele ia nascer, se todo mundo podia adiantar minhas provas para que eu conseguisse fazer essas provas antes do nascimento dele. Não, isso é muito Sandy. Isso é muito Isso é muito Sandy. Ela é muito decidida. E quando ela quer, ela vai lá, ela dá o jeito dela. E aí eu fui na faculdade, falei com todos os professores, expliquei minha situação. Eles todos adiantaram a minha prova, fiz a prova, fiz todas as provas e entrei de férias. Tive o Luca em junho, que ele realmente nasceu previsto ali como eu imaginei que seria, no mês que eu imaginei que seria. Passei todas as férias de resguardo, cuidando dele. No primeiro dia de aula do segundo semestre, estava eu lá, cursando a faculdade. Mudei de turno, né? Estudava de manhã. Uhum. Agora, como eu não dormia mais de madrugada, falei, não, vou passar pra noite. Tirava leite todo dia e ia pra faculdade à noite. Isso eu morava em Brasília, então eu ia pra faculdade em torno de 5:30 da tarde e só chegava quase meia-noite. E aí tinha que passar a madrugada com ele acordado. Passava a madrugada, aquela coisa de recém-nascido, cólica e tudo mais. E eu fui assim até finalizar a faculdade. Faltava 2 anos e meio. E assim, fazendo TCC, ele já estava grandinho, queria colo e chorava. E aí eu esperava ele dormir, estudava de madrugada, ia pra faculdade. Aí voltei pra manhã. E foi assim, consegui terminar, finalizei E ela o curso. sempre foi assim, obcecada. Essa é uma palavra que define muito ela, obcecada. E aí, só que ela se formou. Pensa que ela foi fisioterapeuta?
Então, gente, fisioterapia pra mim era assim, eu não gostava de estudar, a verdade era essa. Eu nunca fui aluna nota 10. Eu era média. Eu estudava pra passar, essa que era a verdade. Sentava no fundo, era bagunceira. Nunca reprovei, mas assim, sabe? Passava quase raspando. Nunca fui essa pessoa estudiosa. Como eu falei pra você, sempre fui mediana. Em tudo, assim. Que Até nada, nessa mentira, fase. gente, ela é uma Não, gênia. até um determinado momento da minha vida, eu fui essa pessoa. E quando eu me formei, quando eu escolhi, na verdade, a fisioterapia, eu não tinha muita. Eu escolhi, na verdade, fisioterapia porque meu tio falava que eu fazia uma massagem boa. Falei, eu não gosto de ler. Não, mas sabe o que que eu acho? Eu acho que já estava tudo nos planos de Deus ali, porque futuramente Com tu ia certeza, precisar, né? Isso é spoiler. É. Então, mas assim, eu olhando pra mim naquele momento, eu falava, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Então, o que que eu vou fazer, né? Vou fazer um negócio aqui que eu acho que vai dar certo. E aí, fui fazer a fisioterapia, me formei, passei por todos os estágios, e aí, eram vários estágios, né? E aí, eu falava assim, será que eu vou gostar desse estágio? Ia pro estágio, não gostava do estágio. Tipo, nossa, nada do que eu... Não sabe quando tu não se apaixona pelo que tu faz? E aí, eu ia pro próximo estágio com aquela expectativa de me apaixonar loucamente por aquela área. E saía frustrada. E aí, tinha um último estágio, que era na UTI. E eu falei, não, eu vou trabalhar na UTI, é meu sonho. Meu trabalhar sonho, na era o UTI. meu Era o sonho. meu sonho. E UTI neonatal, com bebezinho, recém-nascido. Eita. Gente, eu fui meu primeiro dia de UTI, eu passei mal. Eu ia pra UTI, fazia avaliação do paciente, no outro dia que eu voltava, ele tinha ido a óbito. Meu Deus. E aí eu caçando o paciente na UTI, cadê fulano de tal? Ah, foi a óbito. E eles falavam assim tão naturalmente, né? Que era uma coisa corriqueira de quem trabalha em hospital, que eu não conseguia me acostumar com aquela normalidade. E aquilo ali me impactava muito. E assim, enfim, lidando com vidas e uma responsabilidade enorme. No primeiro dia eu passei mal e foi horrível, assim. Falei, e agora? Que eu não gostei de nada. Não gostava da parte dermatofuncional, porque não me atraía nem um pouco, que é a parte da estética, não me atraía. Na parte da fisioterapia, eu falei, tô lascado. O que eu vou fazer da minha O vida, que que eu vou né? fazer com esse curso? Mas tudo bem. Eu me formei, fiz meus pais gastarem dinheiro com a faculdade e eu vou seguir isso daqui. Foi quando eu mudei de cidade. Eu voltei a morar na minha cidade natal, que é Macapá. Cheguei lá com muita expectativa de ter estudado fora. Sabe aquela ilusão assim, nossa, vou entregar meu currículo, como eu me formei fora, vou ser contratada rapidamente, não sei o quê, não sei o quê. Entreguei meu currículo em vários lugares. Até hoje, nunca ninguém me ligou para fazer uma entrevista. Graças a Deus. Graças Graças a Deus. Não, é aí- muito legal a gente ver a história de fora depois de um tempo que ela aconteceu, porque na hora a gente fica pensando, mas por quê? Por que que tá acontecendo desse jeito? Por que que eu não consigo isso? Mas sabe que tem um ponto positivo na minha personalidade de não questionar essas coisas. Tipo, de não ficar me martirizando. Por quê? Por que que não aconteceu isso? Não, eu pego aquilo ali e falo, não deu certo aqui? Até nisso ela dá aula, Então, gente. beleza, Meu Deus então eu do vou céu. fazer outra coisa. Eu não fico posso aqui ficar... frustrada. Eu não posso ficar aqui presa numa situação que eu não tenho controle nenhum. Então, a maior besteira do ser humano é você ficar preso numa situação que você não tem controle sobre ela. Então, você tem que estar preocupado e focado com aquilo que você pode mudar. O que você não pode mudar não é responsabilidade sua, entendeu? E aí, eu tinha um hobby, né? Que era maquiagem. Um hobby aleatório de menina, de adolescente. Que eu amava me maquiar, assistir tutorial no YouTube e tudo mais. E aí, antes de ir pra Macapá, eu já fazia uns bicos de maquiadora na família, né? Quando tinha casamento. Era eu que era maquiadora oficial. Mas era remunerada ou não? Era aquela, faz aqui. Não, era tudo Oh, de meu graça, Deus. era 800 só pra fazer. Aí eu fazia foto, colocava no Facebook, não tinha nem Instagram nessa época, tá? Aham. Tá lá no Facebook até hoje essas fotos. Então era aquelas sombras verdes, sabe? Aquele verde claro, meu médio, Deus. escuro. Aquele degradê com azul, com rosa. Era super na moda, né, na época. E aí, outras pessoas que não eram da família começaram a ver e começaram, assim, se interessar pelo serviço. Então, na época, eu cobrava R$ 50 pra maquiar. E eu ficava torcendo pra aparecer uma maquiagem pra eu fazer no final de semana, porque nessa época eu ainda morava em Brasília, então R$ 50
era meio tanque de gasolina naquela época. Então, meio tanque de gasolina era uma semana inteira eu indo e voltando para a faculdade de carro. Senão tu ia ter que ir de ônibus. Senão eu ia ter que ir de ônibus. E aí, quando eu ia de ônibus, eu demorava muito tempo para chegar. E aí, a minha sogra que ficava com meu filho, né? Ficava ocupada. E quando eu ia de carro e voltava de carro, eu chegava muito mais cedo. Então, assim, eu ia de carro... Quando eu ia de carro, eu chegava em torno de 11 E era e meia mais da manhã. cômodo também, né? Se eu fosse de ônibus, eu ia chegar em casa lá para 1h30, 2 da tarde. Então, assim, era uma diferença boa, né? Então, eu ficava torcendo para aparecer uma cliente todo final de semana para eu conseguir ganhar R$ 50. E aparecia, óbvio, Aparecia, mais de Deus. uma, né? Deus mandava, claro, né? 1, 2, 3, às vezes. Aí eu comprava, sabe, coisas do Luca, algumas coisas para mim. Mas, assim, nunca me faltou nada nessa época, graças a Deus. Morava com a minha sogra. Ela sempre foi, assim, uma mãe pra mim. Então, assim, eu nunca me preocupei com nada com relação a isso, sabe? Alimentação, até coisas básicas. Só que sempre foi uma coisa tua isso, né? De, assim, não depender de ninguém, de não, sempre era correr meu atrás. sonho ficar, né? Dependendo de ninguém, tendo que pedir nada pra ninguém. Então, sempre corri atrás de procurar monetizar de alguma forma. E até hoje eu faço isso. E aí, quando eu cheguei em Macapá, que não fui cotada para trabalhar em lugar nenhum, né? Eu falei, bom, eu já ganhava dinheiro, comecei a ganhar dinheiro lá em Brasília fazendo isso, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que pode me dar dinheiro. Vi uma oportunidade no mercado em Macapá, porque tinham pouquíssimos maquiadores. Tinham, assim, na época tinham 2 só, grandes nomes que maquiavam a high society da cidade. E as outras clientes que não conseguiam vaga, né? Com esses 2 ficavam assim, ao relento, não tinha ninguém pra atender. E aí eu comecei a pegar essa galera. Aí ela foi, gente, comendo pelas beiradas. E assim, começou a ter muitos clientes. Ia na casa, foi na minha casa também. Foi assim que a gente, né, se conheceu de fato, assim. E ela fez o nome dela na cidade. Aí chegou um tempo que ela falou assim, não quero mais ser maquiadora. Gente, foi uma comoção. Ninguém queria deixar essa mulher parar de ser maquiadora. Porque todo mundo amava, né, a maquiagem dela. Só que aí surgiu o quê? Então, eu virei maquiadora e cresci muito rápido, como a Manu falou. Fui crescendo, atendi a domicílio, depois eu abri um salão pequeno, depois eu abri um salão gigante, que era um dos mais lindos, eu acho, da cidade. Ele era muito lindo. Muito lindo. Aí já tinha todos os serviços e tudo mais. E eu comecei a ver que o mercado estava mudando, porque eu acho que a gente que tem esse feeling de empresário, a gente tem que estar o tempo todo ligado no mercado, o que está acontecendo, as oportunidades que vão surgindo. E eu comecei a ver que estava surgindo muitos maquiadores. Eu falei, isso daqui vai começar a atingir minha agenda de alguma forma, uma hora ou outra, né? Sempre visionária. Sempre olhando lá na frente. E aí eu falei, eu preciso migrar para algum lugar. E eu comecei a me interessar pela área de micropigmentação de sobrancelha. Mas eu não gostava muito da técnica. Eu achava a ideia muito grosseira e tudo mais. Até que eu encontrei uma profissional que tinha um trabalho, assim, incrível, super realista. Eu falei, é com ela que eu vou fazer o meu curso. Na época, sei lá, 10 anos atrás, eu acho. De 9 anos atrás. Não, 10 anos que ela Tava grávida Não, eu tava grávida da Luísa. Tava grávida. Então, uns 10 anos atrás, era tipo uns R$ 4.000. Já era super caro o curso dela. E tinha todo o material e tudo mais. Era um custo... Outra cidade, então, assim, passagem, hospedagem. E uma gravidez. Uma segunda gravidez. Só isso. E eu tava grávida, nessa época, de 8 meses, mais ou menos. Ah, que teve a questão que teve que ter autorização da médica para ir. Como é que foi? Autorização da companhia aérea, liberação médica, porque, né, já tava ali, poderia nascer a qualquer momento. Mas quem pode dizer não para ela, gente? Ninguém. Só Deus. Só Deus. Então, aí foi mais uma vez, né, pessoas, não vai... e se essa menina nascer pra lá? Ah, porque eu acho que tu não tem que ir. Então, assim, a gente tem a parte da família que se preocupa. Mas, assim, graças a Deus, eu sempre fui muito decidida. Então, a hora que eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tem ninguém que tire aquilo ali. E eu falei, se eu não for agora, nesse momento, aí é o cálculo, né? A cabeça já começa a fazer cálculo. Eu vou ter que esperar ela nascer. Aí eu vou ter que esperar ela crescer. Quando que eu vou poder fazer esse curso, né? Então eu vou perder muito tempo.
Eu falei, eu tô me sentindo bem. Eu sei que ela não vai nascer agora. A mãe sente, não fala? Fala sério, a sim. mãe sente quando o filho tá pra nascer. E aí eu fui sozinha, até porque não tinha condição financeira de levar uma pessoa comigo e tudo mais. Falei, não, vou sozinha. Passei 3 dias lá fazendo o curso. E fiz o curso. No último dia só que eu senti uma dor na coluna, né? Porque também já tava com barriga e tudo mais. Mas, assim, foi a melhor decisão da minha vida, assim. Porque era o tempo que eu tinha que ter feito aquilo. E voltei, voltando lá pra parte da maquiagem que eu quis parar. Voltei formada com todo o aparelho, que o aparelho custou caríssimo na época, com investimento, assim, nas alturas. E voltei e não tinha muito tempo pra ficar boa naquilo ali. Porque a micropigmentação você tem que praticar. Não adianta você fazer o curso e achar que você vai entregar um trabalho bom. Então, eu tinha que aprender a mexer no dermógrafo, entender de agulha, de pele, enfim. Com a maquiagem, eu não tinha tempo pra me dedicar àquilo ali. Eu tinha clientes, assim, uma atrás da outra. Era muito insana a minha agenda de A menina nem maquiadora. almoçava. Inclusive, falando sobre a gravidez da Luísa, ela teve a Luísa de parto normal com quantos dias? Com 4 dias? 3. 3 dias. Ela voltou a atender com a menina pendurada aqui, gente. É porque eu tinha um compromisso de uma gravação de programa de TV e era inadiável. Assim, só faltava a minha parte pro programa ir pro ar. Eu falei, Gente, surreal. ela vai ter que trabalhar com 3 dias de vida. Meu Deus do céu. E aí eu falei, e eu sempre falo isso também para as minhas alunas, para todo mundo que me segue no Instagram. Se você quer ser boa em alguma coisa, dedica tempo naquilo ali. Não fica querendo abraçar o mundo, fazer tudo, porque quem faz muita coisa não é muito bom em nada, no sentido de não se torna referência em uma coisa só. E a melhor coisa, o melhor jeito de você atingir o sucesso profissional é você ser referência naquilo que você faz. E não tem como você ser referência se você não se dedicar exclusivamente para aquilo ali. Então, eu cheguei no momento que eu falei assim, ou eu me dedico 100% a micro e fico boa nisso aqui, e viro referência nisso aqui que eu quero, ou eu fico sendo o que todo mundo faz, fazendo tudo, faço uma micro aqui, uma maquiagem aqui, e aí eu não vou ser reconhecida tem que por ficar nada. obcecada, né? Que é uma coisa que tu sempre Eu falo, fala. seja obcecado. Então eu falei, e eu vinha avisando as clientes, né? Não foi assim também. Não, só um minutinho. Vocês estão anotando, né? As pedradas. Vou anotando aí, porque é só lição aqui. E aí eu vinha avisando as clientes, vou parar de maquiar, um dia, Fazendo né? desmame. Fazendo um desmame. Avisando, né? Pra não pegar ninguém desprevenido. E eu vim fazendo isso por 2 anos. Não foi assim, então. Não Caraca, realmente, é foi. muito tempo. Uns 2 anos eu vim avisando aquele desejo. Eu sabia o que eu tinha que fazer e só demorei pra tomar a decisão. Até que, um belo dia, uma cliente foi fazer uma maquiagem comigo lá no salão. E antes ela tava lavando o cabelo no lavatório. E eu esperando ali, batendo um papo com ela. E ela falou o seguinte pra mim. Você é a melhor maquiadora que tem aqui. Mas pra micropigmentação, a fulana é a melhor. Ai, doeu na alma, né? Nossa, ela nem sabe que ela enfiou uma faca de serra no meu peito e girou. Não, ela não sabe que ela fez quem tu é hoje. É Exatamente. isso. Mas não no sentido de eu ter ficado chateada com a outra profissional. Não. Sim. Eu fiquei chateada comigo. Foi para mim aquilo ali. Foi de falar assim, você investiu tanto nisso e não se dedicou o suficiente naquilo ali. Era uma responsabilidade minha, não era de ninguém. Entendeu? Então eu podia fazer 2 coisas com aquela informação daquela cliente. Ou eu ficava chateada com ela e me vitimizava por aquela situação, ou eu pegava aquilo ali que ela falou e tomava uma decisão para me tornar quem eu sou hoje. E eu escolhi a segunda opção, pegar aquilo ali e falar, não, a partir de hoje vai ser assim. E foi nesse dia que eu virei para minha secretária e falei, a partir de hoje, você não vai agendar nenhuma maquiagem mais para mim. Nem se for a mulher do presidente do Brasil. Não vou atender mais ninguém. Só se for a Manu Pinheiro. E aí ela falou assim, ela ficou desesperada, né? Nossa, mas tem cliente, tem noivo. Falei, não, Porque todo o faturamento mundo que tá do salão agendado, era o quê? 80%? todo mundo Sandy, que tava maquiadora. agendado, eu ia atender, obviamente, né? Eu falei, não, vou manter minha agenda das pessoas que eu já me comprometi, vou cumprir essa agenda, mas a partir de hoje você não vai agendar mais ninguém novo. E foi uma das decisões, assim,
mais corajosas que eu tive que tomar, porque simplesmente essa parte do salão era 80% do faturamento do meu salão. Então, imagina, da noite pro dia você falar assim, abrir mão desses 80%, sem saber como é que vai ser o futuro daquilo ali, se eu ia ter cliente, se eu ia ter procura. Mas foi uma decisão que exigiu bastante coragem. Acho que fé em Deus, fé em ti também, em tudo que tu vinha aprendendo, né? É porque é mais aquela história de queimar o barco, né? Quando você tá com o barco ali, te esperando, você fica com aquela sensação de que se não dá certo aqui, eu pego o barco e volto. E agora, quando você queima o barco, você não tem outra opção, a não ser seguir e fazer aquilo ali dar certo. Então, a partir do momento que eu falei, não agenda mais maquiagem, eu queimei o barco ali, e não tinha mais essa opção de voltar atrás, e eu tinha que fazer dar Mas certo. espera lá, que no meio disso tudo ainda teve mais uma situação. A Sandy, como era muito conhecida na cidade, como ela cresceu muito na internet, no Instagram, porque ela postava, né, as maquiagens e vídeos e tudo, e todo mundo queria aparecer no Instagram dela. Ela acabou se tornando influenciadora digital. Sem querer, né? Sem querer, mas assim, era das mais requisitadas, assim, e ganhava bem, né? Ganhava. Só que ela também teve que abrir mão disso. Então, aí passou por essa fase também, né? Na verdade, eu falo que eu tô no Instagram desde quando ninguém nem sabia o que estava fazendo, né? Então, eu sempre fui intuitiva nesse quesito. Então, por exemplo, na época que eu comecei a divulgar o meu trabalho no Instagram, era só foto, né? E as pessoas usavam o Instagram para quê na época? Postar foto de comida. Com aqueles filtros, era só comida, né? O feed. E eu já postava foto de antes e depois de maquiagem em mim e deixava meu telefone lá embaixo. Então, assim, quando entrou os vídeos, aqueles vídeos de 15 segundos, lembra? Eu já comecei a receber de algumas lojas, algumas maquiagens e comecei a postar. Sem ninguém falar, a gente nem sabia o que estava fazendo, na verdade era essa. Inclusive, aí mora uma grande dica, tá? Se você quer começar na internet, presta atenção. E aí eu comecei a postar, a divulgar essas lojas que me mandavam esses produtos. E aí as outras lojas iam vendo e iam me mandando também. Porque tinha retorno, né? As clientes procuravam, saía venda e cada vez Não mais... é que saía a venda, esgotava. Cada vez mais as outras marcas, as outras lojistas iam me mandando, e eu ia postando, e assim foi nascendo uma influenciadora. E nessa época que a Manu falou, que eu me tornei uma influenciadora, eu cheguei a ter muito trabalho fora, e eu comecei a não dar tanta atenção também para o meu negócio. Então, eu estava trabalhando mais para o negócio dos outros do que para o meu negócio. Até que eu parei de postar maquiagem, também não postava muita micropigmentação. E aí, teve uma cliente que falou assim, Sandy, você ainda faz sobrancelha? Falei, caramba, faço, mas as pessoas não estão sabendo. Por quê? Porque eu não estou mostrando. Qual é o erro de muitas pessoas que estão no digital? Nem a sua família sabe o que você faz. Por quê? Porque você não mostra, porque você não posta. Eu falei, se as clientes estão achando que eu não estou mais fazendo, é porque eu estou postando nada ou pouco demais. Porque também elas não estão 24 horas vendo a rede social, né? Um dia ela vê, no outro dia ela não vê. E aí a gente tem que estar sempre postando por causa disso. Porque no dia que ela não viu e ela entrar no outro, você vai ter postado de novo. E aí as pessoas vão te ver. E aí eu pensei, ou eu paro de trabalhar para a empresa dos outros e foco na minha empresa, né? Foi aí que eu tomei mais uma decisão de também abandonar a parte de influenciadora e focar mais no meu negócio mesmo. Eu acho que também a questão de a gente saber fazer o esforço inteligente, porque era só uma questão de lógica, porque ela como micropigmentadora, a hora dela valia muito mais do que como influenciadora. Só que ela estava tão imersa naquilo, tantos trabalhos, né, tanta gente, né, contratando e tudo, que ela acabou se deixando levar por aquilo. Mas aí ela pensou, não, pera lá, tá errado. De fato, eu ganhava muito mais se eu parasse na clínica, no salão e atendesse. Mas aí a gente vai indo, mas tem uma hora que a gente para e não, vamos fazer conta
Vamos Exatamente. Não, calcular eu falo isso aqui. porque eu sei que muita gente passa por isso, né? Assim, trabalha muito, trabalha duro e um trabalho exaustivo, cansativo. Só que assim, a gente sempre tem que tentar buscar coisas que a gente vai, sim, lógico, se dedicar, se esforçar, mas de uma maneira inteligente, para trazer retorno, né? O maior retorno pra gente, que é o que a gente busca, né? Exatamente, mas assim, eu não me arrependo de nenhuma desses pequenos sacrifícios, Uhum, sabe? Porque se você tem uma direção, um sentido de saber onde que você quer chegar, primeiro ponto, eu tô perdida na vida, eu não sei para onde eu quero ir, então qualquer caminho serve, né? uhum, Mas se você tem um foco, eu quero me tornar isso, eu quero esse objetivo aqui, eu quero fazer isso daqui estipular um prazo para isso, daqui 2 anos eu quero estar nesse lugar. Você sabe o caminho, você sabe como chegar lá. Então é muito mais fácil do que você ir por várias ruas, entrando e saindo de vários lugares sem saber para onde ir. Então traça uma reta aí. Eu tô aqui hoje e eu quero chegar nesse lugar. Você tem uma reta traçada. Então é muito mais fácil você chegar lá. Então toda vez que eu preciso me reposicionar, né, eu traço essa rota. e já foram várias vezes, inclusive dentro da micropigmentação. Aí ela fez uma outra transição dentro da micropigmentação, que era de sobrancelhas e lábios, para micropigmentação paramédica e camuflagem de estrias, né? Isso, na área paramédica. E aí, agora, já com a internet, com a gente já consciente de rede social, de como trabalhar com isso, coisa que a gente não era antigamente, a gente fazia Uhum, tudo de forma intuitiva, né? uhum, Então, agora, trabalhando já com rede social, entendendo como que funciona o jogo, eu me reposicionei no mercado de forma totalmente intencional. Lembra que eu falei pra vocês, né? Se você quer vender bolo de chocolate, você vai postar bolo de chocolate. Se a pessoa entra no seu Instagram e tem só imagem de bolo de chocolate, ninguém vai te mandar mensagem perguntando se você vende torta de limão. uhum. Entende? Então, pensando nisso, eu parei de fazer as postagens de sobrancelha e lábio e faço muito até hoje, atendo cliente de sobrancelha todos os dias. Mas eu não foco tanto nisso porque não é o que eu quero vender. O que eu quero vender é o meu trabalho como micropigmentador paramédico. Então, se você entrar na minha rede social hoje, você vai ver muito falando sobre micropigmentação paramédica, vídeo de cliente, porque esse é o foco. Então, fiz essa transição de carreira de forma sutil. Não cheguei para minha audiência e falei: olha, gente, a partir de hoje eu não faço mais sobrancelha, ou eu não posto mais sobrancelha, só vou falar sobre isso. Não, as pessoas foram notando isso de forma sutil. Uhum. E assim, explica um pouco como é que é a micropigmentação paramédica e a camuflagem de estria, porque muita gente não sabe, mas é uma coisa que muda muito a vida da pessoa, a autoestima de mulheres, de homens também, né? Então, a micropigmentação paramédica, ela é muito além da estética. A gente tá falando sobre devolver autoestima para as pessoas. A gente está falando de pessoas que não saem de casa sem estar de manga comprida, porque tem uma mancha, uma cicatriz, um corte. Não é só sobre cirurgia estética que deu ruim, que ficou feia a cicatriz. Não, a gente está falando de problemas de saúde, problemas de pele, sabe? Aquilo que fere com a autoestima dessas Pacientes pessoas, oncológicas, né? pacientes oncológicos. Então, na micropigmentação estética, né, parte de sobrancelha, de boca, a gente tem um público ali, que geralmente são mulheres, que querem fazer um procedimento estético. Quando a gente fala em paramédica, a gente tem um público amplo de mulheres, homens, idosos, adolescentes. Então, assim, um mundo de possibilidades, um mundo de. E é algo assim que quando mexe com a sua autoestima, é um valor incalculável. Tanto é que o custo é mais alto, né? São procedimentos que têm o ticket mais alto. Por quê? Porque além de ser é, algo que poucas pessoas fazem, são pouquíssimos profissionais que têm capacidade de trabalhar com a micropigmentação paramédica. O material é caro, né? Assim, não é um material barato. São muitas sessões, dependendo de cada caso.
Então, assim, tem coisas que depende de cada cliente, né? Tem trabalhos, assim... E pegando esse gancho, eu quero falar que a Sandy, ela tem curso, tá? Sobre tudo isso. Infoprodutos, né? De micropigmentação de sobrancelha, nos lábios tem? Design de sobrancelha, para quem quer começar, né? Por exemplo, Sandy, eu quero entrar na área, mas assim, quero começar com um custo baixo. Então, design de sobrancelha tem esse produto, aí depois a pessoa faz a micropigmentação, né? Que ela já entende de design de sobrancelha, ela faz uma especialização para se tornar micropigmentador. Tenho também o curso de areolas realistas, que são para mulheres que sofreram com câncer de mama, que perderam a mama, né? A areola, o mamilo. Ou pacientes também que fizeram cirurgia plástica e acabaram tendo alguma complicação. E tem também o produto de camuflagem de estrias e cicatrizes. Isso tudo são cursos no digital Isso. que ela tem disponível. E assim, não precisa ser da área da saúde, Não. qual que precisa? Nenhum. Todos os cursos são livres, né? Então não precisa ter uma formação. E eles são do zero mesmo. Para a pessoa que não entende nada de micropigmentação, mesmo que ainda que ela queira se tornar um micropigmentador, ela pode fazer o curso. E tem tudo isso lá no teu perfil, link Tem para tudo acessar, isso. enfim. Mas qual que era que precisava ser da área da saúde, que aí o curso de fisioterapia te ajudou? Foi o laser, remoção a laser, que aí eu não Ainda tem isso, ministro, gente. eu não ministro o curso de remoção a Aham, laser. mas ela faz. Mas eu fiz o curso de remoção porque, assim, de cada 10 pacientes que chegavam na clínica, 9 precisava tirar, né? Era uma micropigmentação antiga. E aí eu vi uma oportunidade de monetizar Mais uma com vez. essas clientes, porque eu precisava mandar elas embora, que eu não tinha como fazer, como resolver a vida delas, eu não ia fazer um procedimento em cima do que ela tinha. E aí foi que eu fiz o curso de remoção a laser também. Fui para outra cidade do interior de São Paulo aqui, fui fazer o curso. Cheguei lá, 3 dias de curso. No final do curso, o mentor falou assim, mas você só pode atuar na área se você tiver formação na área da saúde. E assim, ele já descartou ali, de todo mundo que estava ali, 90% não podia. Caramba, Porque era sério. todo mundo micropigmentador. Ou então, se você é micropigmentadora dona da clínica, você contrata alguém da área da saúde para responder por esse protocolo, né? Então, e aí eu falei, meu Deus do céu, olha o diploma servindo para alguma coisa, né? Aí tu tirou ele da gaveta, tá aqui. Fisioterapeuta, graças a Deus. Nossa, Por fisioterapia amor. sempre chamei. E foi mais meio que uma transição também nessa questão dos infoprodutos, dos cursos, porque ela começou a ser procurada para isso também, para ensinar, né? E também foi uma resistência, né? Porque aí eu falava, ai, não. Sabe quando a gente quer se sabotar e a gente conta mentiras pra gente mesma, né? A gente faz muito isso. E eu falava pra mim assim, eu não sei nem pra mim ainda. Então, eu via pessoas começando na micropigmentação e com um ano depois ela tava ensinando. E eu ficava, gente, como é que pode, sabe? Tipo, como é que pode? A pessoa nem tem experiência e já tá ensinando. Não, eu não sei nem pra mim, eu tenho que estudar mais, só que aquela coisa toda. E aí, uma vez, eu assisti uma live do nada, assim. Tinha muita gente que me pedia curso. Sandy, eu quero curso, não sei o quê. Quando é que você vai dar curso? Quando é que você vai abrir turma? E eu nem falava nada sobre isso, eu só mostrava meu trabalho. As pessoas só gostavam do trabalho, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu peguei e abri uma live do nada. Aí a moça falava assim, perguntaram pra ela assim, como que eu sei que eu tô pronta pra dar curso? Aí a menina falava assim, quando começarem a te pedir. Aí eu, epa. calma aí. Peraí, tem um negócio aqui. Mas assim, fingi que não foi comigo, fingi que não ouvi. Não tô nem vendo. Aí passou uns dias, a minha secretária falou assim, que é meu braço direito, até hoje, falou assim, Sandy, você postou alguma coisa no Instagram sobre curso? Você vai dar algum curso? Você falou alguma coisa sobre isso? Eu falei, não, por quê? Ela falou, porque umas 3 pessoas estão me mandando mensagem aqui perguntando de curso. Achei que até que você tinha postado alguma coisa. Aí eu, tá, guardei essa informação, né? E aí, mas sempre com aquela justificativa, não sou boa o suficiente, assim. Síndrome não tô da pronta, impostora. Síndrome da impostora. Não tô pronta. E aí eu tinha me inscrito para um campeonato, o maior campeonato da América Latina. Ai, eu lembro. E, assim, louca, né? Completamente louca. Me inscrevi para esse campeonato,
para participar da categoria lá de fio a fio no dermógrafo, que era assim a categoria mais difícil que tinha. Fazer fio com aquela máquina pesada, fazer fio fino, delicado com aquela máquina. E era meu grande desafio, inclusive. Eu quase desisti da micropigmentação porque teve uma época que eu não sabia mexer com aquela máquina, sabe? Eu não conseguia fazer um trabalho bonito nos meus olhos. E me inscrevi para fazer esse campeonato. Ganhei primeiro lugar. Foi uma resposta de Deus, como se ele falasse para mim, assim, o que mais eu preciso foi, assim, te mostrar incrível. Que você tá pronta e que você precisa passar isso adiante. E, inclusive, hoje, eu indo pro meu compromisso de mais cedo, tava lendo um livro no Uber, e ele fala o seguinte: uma das formas de você glorificar a Deus é pegar o dom, o talento, tudo que ele te deu e passar para outras pessoas. Então, é isso. Se eu tenho um dom, algo que o Senhor entregou nas minhas mãos, e eu retenho isso só para mim, isso não glorifica ao Senhor, entendeu? Então, o meu dom, o meu talento, tudo que eu faço precisa ser passado adiante para abençoar a vida de outras pessoas, assim como outras pessoas que passam adiante tudo que elas sabem, abençoam a minha vida. Que forte isso, gente. Anotou essa aí também? Eu estou anotando aqui também. Falando sobre isso, essa questão, né, da espiritualidade, Deus e tudo, recentemente, esta querida fez uma turma de finanças à luz da Bíblia. Como, gente? Não sei, deu na cabeça dela. Mas é interessante, sabe por quê? Do nada ela falou assim, quero aprender a investir. Quero ser investidora. E foi lá e fez. E ela aprendeu, e ela investe. E aí ela pegou, simplesmente montou uma turma. Quantas pessoas? 700 pessoas. Tá? E de graça. De graça. Ela fez essa turma de graça. Não, deixa eu contar como foi essa história. Porque falando assim, né, é muito surreal. Mas foi. Então, ano passado, fevereiro do ano passado, eu tenho um ano mais ou menos isso. Eu falei pra vocês no início que eu nunca fui a pessoa que gostou de estudar e eu odiava ler. E aí a gente vai amadurecendo, né? E aquela frase clichê que a gente sempre fala que adulto não faz o que quer. Quem faz o que quer é criança, né? Adulto faz o que precisa ser feito. E eu falei, eu preciso mudar a minha cabeça, eu preciso... não gosto de ler. Mas você vai ler, sim senhora. Você vai começar a ler. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia me obrigar a fazer isso. Até virar um hábito, né? E aí eu comecei a ler ano passado. E um dos primeiros livros que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre. Clichêzão, assim. Tipo, muita gente lê esse livro. Mas é o livro, assim, que se você me pedir indicação, eu vou falar, lê esse livro primeiro. E aí ele fala sobre educação financeira, coisas que a gente nunca aprendeu na escola, nem na faculdade. E ninguém vai aprender isso. Então, são preceitos e princípios básicos de educação financeira que a gente não sabe. E por isso que a maioria da população tem problema financeiro porque não sabe lidar com as finanças. E aí, esse livro, ele abriu a minha cabeça, assim, de uma forma que parece pessoa que acabou de aceitar Jesus, toda hora fala sobre isso, tipo isso, sabe? É verdade, é verdade. E aí, eu indiquei ele no meu perfil e tudo mais. E ano passado, abre parêntese, eu li 10 livros. Então, assim, para quem odiava ler, né? Ano passado eu me obriguei a ler esses 10 livros e até virar, assim, um hábito. Hoje eu já gosto de ler. Claro que eu procuro leituras que me atraem, que eu gosto, que isso é o principal. Mas aí, finanças é um ponto fraco para mim. Então, e Deus fala, né? Onde você é fraco, aí é que eu te faço forte. E aí, um belo dia eu acordei, fui fazer meu devocional de manhã e fui fazer um estudo bíblico sobre finanças. Eu mesma ali. Falei, vou fazer um estudo bíblico sobre finanças e finalizei ali o estudo, ia fechando a Bíblia, fechando o caderno e eu senti no meu coração de postar. Não, eu fiz tipo uma folha, assim, para anotar entradas, saídas, pra mim. Eu fiz isso pra mim. E eu senti no meu coração de postar na rede social e falar pra quem quisesse
né, aquele papel timbrado, me mandar no direct que eu ia enviar pelo direct. Só isso. Eu não conseguia responder as mensagens. Eram, assim, mais de 1.000 mensagens de gente Caramba. pedindo esse papel. Aí eu tive até que parei de responder, porque eu tava mandando um a um. Tava, tipo assim, desumano. E aí eu criei um link, né, do negócio direitinho e postei no story. Falei, gente, tá aqui o link, então quem quiser... o papel tá aqui no link. Então, assim, muitas pessoas baixaram esse papel, né? Esse Era documento. tipo um planejamento. É um planejamento Aham, mensal, aham. assim. Uma coisa básica que se você pesquisar no Google tem, entendeu? Uma coisa bem básica. E aí algumas pessoas viram o estudo de baixo. E aí começaram a falar, eu quero o estudo. Só que ele tava assim, gente, eu fiz na mão, rascunho, tipo, erro, riscava a caneta. Tava um negócio que tinha que passar limpo, né? Eu falei, meu Deus, as pessoas estão pedindo o estudo bíblico. Só que há muitos anos atrás eu fiz uma formação de líder na minha igreja que era sobre finanças à luz da Bíblia. Então, não fui eu que inventei o curso, ele já existe, né? Mas ele tem um nome, ele tem direitos autorais, então eu não poderia usar o nome, usar o material. Então, eu me baseei por esse estudo para criar as minhas próprias lições. E aí eu pensei, e se eu ministrar um curso de finanças à luz da Bíblia E sim. pra galera que quiser, assim, tipo, de forma gratuita, como se fosse, assim, uma reunião de amigas, vamos estudar sobre a palavra de Deus e tudo mais. Conversei com a minha pastora, né, porque esse tipo de coisa a gente não faz sem nenhum direcionamento de um líder, né, alguém que realmente, né, de um líder espiritual. E falei com a minha pastora, ela falou, Sandy, você tem total capacidade de ensinar essas mulheres, você é líder desse curso, você estudou esse curso e você pode passar adiante. Falei, beleza. Coloquei. Eu falei, gente, o que vocês acham, né? Que a minha audiência ela é bem engajada, graças a Deus. Eu falei, gente, o que vocês acham da gente criar um grupo de estudos sobre finanças à luz da Bíblia? Vai funcionar toda a semana, num dia escolhido por mim, no horário tal. Vão ser 12 lições. Cada semana é um tema. E aí, enfim, são 3 meses de estudo juntos, online. Coloquei o link lá, falei Como quem quem não quiser. quer nada. Falei quem quiser, entra aqui no grupo do WhatsApp. 700 pessoas. Foi tiro, porrada e bomba. 700 pessoas lá nesse grupo. E aí, toda semana, a gente se reunia toda quarta-feira, às 8 horas da noite. E toda quarta era um tema diferente. E aí, claro que eu tinha que colocar minha pitada de Sandy, né? Uhum. Então, além da parte bíblica, os princípios de Deus e tudo mais, eu incluía as coisas que eu aprendia sobre investimento, sobre até o livro Pai Rico, Pai Pobre, várias coisas de outros livros que eu reunia para ensinar eles a investir, criptomoeda, várias coisas. Então, assim, todo mundo ficou muito apaixonado pelo curso. Muita gente também estava ouvindo falar daquilo ali pela primeira vez. Com certeza. E aí, nossa, foi incrível, assim, no final, gente, ainda rolou uma formatura. Então, eu já ia falar isso, foi bonitinho, teve até formatura. A gente fez uma formatura presencial, né? Tinha muita gente que estava no grupo que não morava em Macapá, na minha cidade. Mas eles participaram online. Foi? A gente fez uma Que no legal, Zoom. que Tinha legal. muita gente participando, vendo. E aí, algumas pessoas quiseram fazer presencial. Teve uma formatura, um jantar, Muito diploma. legal. E hoje em dia tu investe, então? Invisto em renda fixa, né? Renda passiva também, dividendos, E pra quem tá assistindo a criptomoedas. gente, que pensa, ai meu Deus, é um bicho de 7 cabeças. Inclusive até eu quero aprender, gente. Sempre falei que eu queria, mas nunca me dispus mesmo a fazer isso. É difícil? Por onde começar? Você indicou um livro. Tem outros também? Então, depois do Pai Rico, aliás, antes do Pai Rico, Pai Pobre, eu li o Rei dos Dividendos, que é do Barsi. Do Ricardo Sermassa, né? Não. Barsi, esqueci o primeiro É. nome dele. Mas é o Rei dos Dividendos. E esse livro me abriu muito a mente sobre investir em bolsa de valores, porque também para mim era algo, um bicho de 7 cabeças, tinha que ter muito dinheiro para fazer isso. E aí eu fui entender que se você tem R$10, você já consegue investir na bolsa de valores.
Então, Até o filho dela, gente, aprendeu. Olha como o exemplo arrasta, né? meu filho, ele investe, por exemplo, assim, ele vai no dentista, é 120 a manutenção. Eu mando 150, ele paga o dentista e 30 ele investe na bolsa de valores. Olha. Compra os dividendos, os papéis que a gente chama, né? Uhum. Então, assim, tem papéis de várias empresas, por exemplo, a Petrobras, ela custa em torno de, às vezes, a média, né? R$ 38. Então, você compra uma ação da Petrobras por R$ 38, mas tem ações que valem 11, 17, então depende muito da empresa. Vai ter que sair esse curso aí. Vai ter que sair. Mas, aí, tá, pega tudo isso que ela contou até agora, tá? Tudo isso daí aconteceu para chegar aonde ela tá agora, que para mim é o ponto principal aqui do nosso encontro hoje, que é falar sobre o empreendedorismo feminino. E foi uma coisa que eu sempre falei para ela. Sandy, tu tem que ser mentora. Sandy, tu tem que ajudar as empreendedoras, porque ela sempre fez isso, de graça. E eu aqui, né? Eu não, né? Comigo não, tá falando comigo não. Tá falando comigo não. Sempre. E aí, agora, tá acontecendo uma outra transição, que é a Sandy se tornando uma mentora de empreendedoras, porque sempre teve essa demanda, essa busca, né, incessante das mulheres, principalmente, né, para aprender contigo. Então, a Manu sempre foi a maior incentivadora disso, sempre. Ela sempre falou isso, sabe? Eu ficava assim, saindo pela tangente, fingindo que não era comigo, porque eu sou muito feliz assim na minha carreira, né? Então, meio que essa transição, ela é paralela ao que eu faço hoje, né? Não quero deixar de fazer o que eu faço hoje, mas eu realmente entendi aquilo que eu falei agora mais chamado. cedo, que a gente realmente precisa passar adiante e ajudar essas pessoas. Então, a Manu falava isso pra mim e, em contrapartida, eu recebia mensagens e pedidos de outras pessoas, mulheres, pedindo uma mentora. Com todas as letras. Eu preciso de uma mentora como você. Por exemplo, eu faço um evento de micropigmentação na minha cidade, que dentro desse evento tem palestras de empreendedorismo, de marketing, e outras pessoas que não são do nicho da micropigmentação foram para esse evento, porque queriam degustar dessa palestra, desse evento. E muita gente falou assim, poxa, você tinha que fazer um evento desse para empresárias, porque a gente quer participar, a gente quer ir, a gente não tem esses eventos assim. Então, realmente é uma necessidade, um pedido, né? E aí eu resolvi e falei, não, várias coisas estão me levando por esse caminho. E aí surgiu a minha mentoria para empreendedoras, mulheres empresárias, na verdade. Não só do digital, mas mulheres que têm produtos físicos, que têm lojas físicas, né? Serviços ali de atendimento, advogadas, fonoaudiólogas tem no grupo, tem dentistas. Então, mulheres que querem se posicionar digitalmente para aprender a vender seu serviço, vender seus produtos. Então, assim, se você tem dificuldade em se posicionar, mostrar sua cara ali na rede social, né? Se posicionar como uma autoridade no seu nicho, essa mentoria é para essas mulheres. E ela tem um nome que se chama Eleva, que foi um nome assim, Muito que foi bom Deus esse que me nome. deu. Porque, assim, por si só, ele é autoexplicativo, né? Sim. Eleva. Ele é um nome feminino, leve, e ele tem um significado por trás, que ele eleva, na verdade, é uma sigla, né? Então, é empreendedorismo, liderança, Ixi, agora deu branco. Acho que é experiência, não tenho certeza, mas o V é de visibilidade e o A é de autoridade. Então, assim, um combo de tudo o que a gente realmente precisa para se posicionar no digital, porém de forma assertiva e intencional. Porque muita gente vem para o digital, mas não sabe se comunicar. Quer falar com todo mundo. E quem fala com todo mundo no digital não fala com ninguém. Então, é exatamente esse ponto da mentoria. É ensinar essas mulheres como que elas vão se comunicar, se portar, falar, se vestir.
Então, a gente tem dentro da mentoria fonoaudióloga, a gente tem pessoas que entendem de marketing para ensinar elas do zero ali o que é marketing, como que funciona esse jogo da internet. E Muito assim, bom. estamos muito E tá animados. tudo lá no link da bio dela. Inclusive, a mentoria ela vai acontecer agora em abril. Porque, assim, é Ela uma é híbrida, mentoria né? híbrida, então vão ter aulas gravadas e vão ter encontros ao vivo, porque a gente vai realmente ter um acompanhamento de 3 meses com essas empresárias, porque elas não vão só assistir. Não seria a Sandy, né? Se elas só assistissem essa aula e deixassem por aquilo ali. Então, elas vão ter um acompanhamento, elas vão ter atividades para cumprir. E por isso, por dar tanto trabalho, eu acho que não vai dar pra ter muita gente também, não. Vai ter um limite, né? A gente vai trabalhar ali com uma quantidade de pessoas para a gente conseguir realmente acompanhar essas pessoas e, né, ter todo esse direcionamento aí. E assim, aqui, né, eu tenho um público aqui no Instagram muito voltado para mães atípicas, mães que não estão mais no mercado de trabalho porque precisaram largar para cuidar dos filhos. Como que a gente poderia dar uma luz para essas mães, assim? Como começar, sabe, a tentar ter um pouco de retorno financeiro, assim? Então, eu falo que basicamente o que aconteceu comigo, você lembra que eu falei lá no início? O que eu faço? O que eu sei fazer? Eu sabia maquiar. Então, eu vou monetizar com o que eu sei fazer. Então, talvez essa mãe que está em casa hoje, que não tem um trabalho, não consegue sair de casa para trabalhar porque o filho demanda demais. Mas o que essa pessoa pode fazer em casa que pode trazer um retorno financeiro? É um bolo? Você faz um bolo super gostoso. Ou então você faz, sei lá, qualquer coisa da culinária muito bem, que as pessoas elogiam. É aquilo ali que você sabe fazer que vai te dar um retorno. E aí, dependendo do que é, por exemplo, vamos pegar ali um exemplo de um bolo, né? Você sabe fazer um bolo muito bom. Se você se posicionar no digital de forma assertiva, intencional, oferecendo o bolo que você faz, a chance de você realmente fazer virar um negócio aquilo ali é muito alta. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar o exemplo do meu filho, tá? Porque ele tem 14 anos e eu sempre falo assim, se o meu filho de 14 anos faz, eu não aceito a desculpa de uma pessoa adulta falar que não tem, que não consegue fazer dinheiro com aquilo ali. Porque a Manu sabe, ela conhece meu filho. Se eu der R$ 10 pra ele, ele volta com 30 pra casa. Não, ele volta com mais. Ele volta com mais. Porque assim, ele sai, ele vai no mercado, compra doce, leva pra escola, vende e volta com mais dinheiro do que eu dei. Então é impossível você, adulta, falar que não consegue levantar X reais para fazer alguma coisa, para investir em algum curso, para. Então, assim, se você quer mesmo alguma coisa, pega R$ 20, R$ 30 emprestado, compra uns ingredientes para fazer um brigadeiro de panela, um bolo, vende aquilo ali, compra produto para fazer de novo e vai girando esse dinheiro até você conseguir todo o valor que você precisa para investir no que você quer. Então não adianta você falar assim, eu não tenho dinheiro. A pergunta é, como que eu vou fazer para conseguir o dinheiro? Sensacional. E, inclusive, tem o exemplo do Luca mesmo, do marketing de afiliados também, que é uma dica muito boa, né? Então, ele está estudando sobre marketing de afiliados. Para quem não sabe, você não tem produto, né? As pessoas podem falar assim, nossa, mas eu não tenho produto. Ou então, não tenho nada para vender. Mas você pode vender produto dos outros, né? Então, você entra nessa parte de marketing de afiliados, e que já é assunto para um podcast inteiro, né? Falar sobre isso aqui. Mas, assim, você tem que ser... Eu bato na tecla, você tem que ser autodidata. Tem muita gente que fica esperando a informação cair do céu. Não, vai pesquisar. Foi assim quando eu comecei a querer investir e a procurar saber sobre investimento. Eu comprei livro, eu ia para podcast, assistia vídeo no YouTube. Então, tudo que podia agregar de informação para mim, eu não ficava esperando ninguém vir falar e me contar como que era. Eu fui buscar essa informação. Então, a gente precisa ser autodidata e
buscar essa autorresponsabilidade, né, pra E gente. eu acho que assim também a gente não se dá por vencido, não desistir fácil. Claro que vai ter situações que não vão ter jeito e que você que vai ter que dar um passo atrás. Mas eu acho que a gente sempre tem que falar, não, eu vou tentar, eu vou fazer o que dá, meu maior esforço, assim. Teve uma situação que aconteceu recentemente que eu acompanhei de uma mãe que iria comprar a medicação para a filha dela, né, cannabis medicinal. E aí, faltou a receita que ela tinha, já estava vencida. E é um processo muito criterioso e muito burocrático, assim, sabe, para você comprar a medicação. Tem que ter a receita, tem que estar na validade, a receita e tudo. E ela não tinha como fazer uma nova consulta para pegar uma nova receita, né, para poder fazer a compra. Aí ela falou assim, ai, eu vou cancelar. Isso, ela já tinha feito toda a documentação, já tinha pago e tudo, só que essa questão da receita empacou aí, e aí, sem resolver isso, não ia conseguir. Aí ela falou assim, não, eu quero cancelar, e não sei o que. Eu falei, mulher, tu vai desistir do tratamento da tua filha? Como assim? Como assim? Vai atrás da pediatra dela, da dentista dela, vai falar com alguém, tenta de alguma forma, faz uma, sei lá, alguém da saúde na sua família, uma médica, uma dentista, tenta. Não desiste assim, não. Porque é o tratamento da sua filha. Ela toma remédios fortíssimos. Você não quer melhorar isso? Quero. Então não desiste, mulher. Aí foi que foi. Ela foi atrás da receita. Demorou, né? Porque acho que ela fez uma outra consulta, foi tentar de forma gratuita, não sei. E ela conseguiu. E eu acho que, assim, dessa maneira, ela entendeu que, assim, cara, não vale a pena eu desistir, porque é uma coisa que eu quero muito, que é melhorar a qualidade de vida da minha filha. Então, assim, se a gente levar isso para nossa vida e pensar, não vamos desistir. Fácil, claro que vai ter momentos que a gente não vai ter como. Mas eu acho que é muito por aí, né? Às vezes a gente tem uma fase de estar meio desanimado, né, meio cabisbaixo, mas a gente tem que entender que isso é uma fase, né, essa parte, essa dificuldade todo ser humano vai ter, né, todo mundo passa por isso, situações que exigem um pouquinho da gente parar um pouco, né, descansar, a mente. Mas nesse caso aí dessa pessoa que a gente tem que correr contra o tempo, né? Acho que isso vem como um gás mesmo pra gente ir atrás ali e lutar por aquilo. Isso que eu falo também para as pessoas, sabe? A importância de você caminhar ao lado das pessoas certas. Uhum. Porque imagina se essa mãe não tivesse você pra virar pra ela e falar assim: você não pode desistir disso. É a sua filha, o tratamento dela é a coisa mais importante pra você nesse momento, entendeu? E se ela tivesse outra pessoa que falasse o contrário? Uhum. Tá difícil mesmo, desiste mesmo, sabe? Então, esse ambiente onde você está inserido vai moldar, né, o seu futuro, onde você tá. Muitas pessoas, mulheres, desistem dos seus sonhos, da sua carreira, da sua vida, porque estão sempre dando ouvido a pessoas que estão ali em volta, são familiares, o próprio marido, Tem uma que história sobre joga isso. Eu um vou balde contar de uma água história sobre fria. isso. Teve uma história de uma mulher que trabalhava já concursada, tá? Na Petrobras, ganhava super bem. E ela queria muito casar. E só que ela trabalhava embarcada 3 meses e ficava 1 mês e meio, né, em casa. E aí o companheiro dela falou assim: "Ah, você quer casar? Então tá, mas eu não quero essa sua vida aí de ficar 3 meses fora e tudo." E aí ela saiu, ela pediu, né, para sair desse trabalho que ela era super bem remunerada. E aí, infelizmente, o casamento não durou muito tempo e ela ficou sem o trabalho que era a maior segurança da vida dela. E assim, tem uma frase que a minha avó e a minha mãe sempre me falavam assim: minha filha, seu marido é o seu trabalho. Em primeiro lugar, o seu marido é o seu trabalho. E eu levo isso assim a minha vida inteira, sabe? Eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de correr atrás do meu, sabe? Por mais que fosse pouco, eu não desistia de ter o meu dinheiro, assim. E eu acho que a gente tem que insistir muito nisso para que as mulheres cada vez mais se vejam nessa posição também e tenham essa força de não desistir da vida profissional. Tem um ponto aqui interessante no sentido de, não é que a gente está incentivando vocês a mandar o marido ir pastar, Não, né? não, não, não. Mas a gente precisa entender que uma mulher que ela tem liberdade financeira,
ela tem mais facilidade em ter liberdade emocional. Então, a gente vê muitas mulheres que elas têm uma dependência financeira do marido e, por esse motivo, elas se submetem a todo tipo de humilhação. E elas permanecem nessa posição porque elas não têm saída. Elas não têm para onde ir, elas não têm como se manter. Então, muitas mulheres ficam nessa relação por conta disso. Então, o conselho que eu dou para vocês, mulheres, é que vocês sejam independentes financeiramente. Porque você só vai permanecer nesse lugar se você quiser permanecer nesse lugar. A independência financeira, você pode ir para qualquer lugar. Então, seja independente financeiramente. Porque, olha, é muito triste uma pessoa que é obrigada a estar ali, né? E um conselho para, por exemplo, a uma mulher que está assistindo a gente, tá nesse relacionamento de dependência financeira, um relacionamento abusivo, talvez, um relacionamento, talvez, que ela tenha filhos ali que dependem dela e, consequentemente, desse casamento, e elas não se sentem ainda com essa força ou com essa segurança, ou não se sentem capazes de sair desse lugar. Olha, o primeiro passo é decidir, né? Tomar um outro rumo na sua vida. Talvez nesse momento você não consiga sair agora, imediatamente, dessa posição. Mas você pode começar a mexer ali os pauzinhos, né? Começar a trabalhar, começar a pensar em investir em alguma coisa que vai te dar uma segurança, que vai te trazer um retorno financeiro, para quando você se sentir forte o suficiente, quando você tiver condições de você se retirar desse lugar, né? Porque Deus não quer isso pra gente. Deus não quer que a gente passe a vida sofrendo, né? Mulheres que sofrem agressões psicológicas, físicas. Você acha que Deus quer isso pra você em nome de um casamento, de uma instituição? Casamento? Você acha que ele quer que você passe o resto da sua vida sofrendo do lado desse homem que não te valoriza, que te trai, que, enfim, não te dá nada além de muita humilhação? Deus não quer isso para ninguém. Então, se você está passando por esse momento agora e precisa se organizar, né, para sair desse lugar, faça o quanto antes. É importante tu falar isso porque muita gente pensa assim, até principalmente pessoas que estão na igreja evangélica, que o casamento é para sempre, que não tem como sair, que é só orar muito pelo seu marido que vai resolver. Tem uma frase de um pastor que ele fala o seguinte, nessa parte assim, de traição, de agressão, principalmente de agressão, ele fala: mulher, se o seu marido te agrediu de alguma forma, se você sofre algum tipo de violência, você não deve procurar o pastor, você deve procurar a polícia, né? Então, isso é real. Eu venho de uma congregação, de uma religião que realmente a mulher tinha que suportar tudo em nome desse casamento, desse marido, porque o divórcio não agrada a Deus. Mas a palavra de Deus é clara quando ela fala para o homem amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, é muito fácil uma mulher ser submissa ao marido que ama ela como Cristo ama a igreja e é capaz de dar sua própria vida por ela. Só que o que os homens fazem? Eles leem aquele versículo de a mulher tem que ser submissa e deturpa esse sentido, porque não é, a Bíblia não fala sobre esse sentido de submissão da mulher ter que aceitar tudo calada, não ter voz. Não é esse sentido. Submissão, ela é uma submissão. Se o seu marido tem uma missão, por exemplo, se você perguntar em casa, marido, qual que é a sua missão na nossa família? Ele vai falar, minha missão como marido é instruir meus filhos, é que eles se formem, é que eles sejam pessoas de bom caráter. Você tem uma submissão de ajudar seu marido nessa missão, né, de fazer as coisas acontecerem. Eu sempre falo assim, que o marido é a cabeça, porque a palavra do Senhor fala que o marido é a cabeça da relação, do casamento, mas a mulher é o pescoço. E a cabeça só olha para onde o pescoço gira, né? Então, a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, a mulher sábia, ela vai... E a mulher, o Senhor deu pra gente um papel fundamental, que é de ajudadora, né? De adjutora. Tá lá escrito na Bíblia. A mulher é ajudadora. Então, tem muito homem que negligencia isso e não olha para a mulher, no sentido de como que você vai ser ajudadora de um homem que não olha para você, que não te dá voz,
dentro do casamento, que não busca saber qual é a sua opinião sobre qualquer coisa, que prefere ouvir o conselho da mãe, dos amigos. É impossível uma mulher ser ajudadora de um homem que não dá para ela a função que ela precisa exercer dentro de um casamento. Então, esse homem, ele negligencia o papel que o próprio Deus entregou pra gente, de ser essa mulher ajudadora, auxiliadora. E também, como que ela pode ser ajudadora de um marido que não quer ser ajudado? Exatamente. E, enfim. Isso foi a Sandy sincera, tá, gente? Apenas uma degustação. A gente está finalizando aqui, eu tenho umas últimas perguntas. E eu queria te perguntar se tu acredita que o empreendedorismo pode salvar uma mulher? Com certeza absoluta. Principalmente nessa questão de liberdade, né? De você não ficar preso a nenhuma situação, porque você tem liberdade para se retirar do local que você quer, ir para onde você quer também. E, principalmente, o empreendedorismo, ele vai muito além do nosso objetivo próprio. Não é algo egoísta. Por exemplo, você empreende para você ter sua renda e tudo mais, mas o seu trabalho, ele atinge muito mais pessoas do que você pode imaginar. Então, o nosso trabalho, se ele não transformar a vida de ninguém, ele está sendo em vão. Uhum. Então, sempre vá com essa cabeça de que a nossa vida ela é para servir as pessoas. Fato. O que a gente se preocupa muito é com vivendo nesse mundo carnal que a gente precisa correr atrás de dinheiro, de casa, de fama, enfim. E a gente não se preocupa com o mais importante, que é a nossa vida eterna. Isso aqui é só uma passagem pra gente, é só um momento, né? E às vezes a gente se pega tanto nesse pedacinho de vida que a gente vive aqui e não tá ligando para a eternidade, onde que a gente vai passar, o que a gente vai fazer. Então a gente está aqui no mundo para transformar a vida das pessoas, fazer com que a nossa vida seja um canal, uma fonte para as outras pessoas. Então, assim, você que quer empreender, não queira empreender apenas para você mesmo, para realizar os seus sonhos. Sempre vá com essa intenção de empreender para ajudar as outras pessoas, para passar isso adiante, para ser fonte, de fato. E a Sandy é um exemplo disso, né? Ó, tanta coisa que ela fez de graça levou ela onde ela está hoje. E aí agora tem as últimas perguntas que são do nosso quadro que a gente tem aqui, que é Ai, meu Deus. Zona de Desconforto. E aí agora eu quero a Sandy sincerona, tá? Meu Deus, gente, ela não deixou eu ler as Não perguntas antes. Tá. Socorro. Já cometeu algum erro como empreendedora? Muitos. Fala um. Tem que Fala um. querer fazer tudo e não conseguir demandar, sabe, as funções, sempre achar que eu vou dar conta de fazer isso tudo sozinha, que o que eu vou fazer é melhor, e aí eu fico muito nessa parte operacional, e essa parte operacional, ela exige muito da gente, então eu sou a mente criativa do meu negócio, eu não posso ficar presa no operacional, então já cometi muitos erros, mas esse... Tem um aí que eu sei também, um cabeludo. Posso falar? Da venda do salão. Vendeu errado. Vendi errado. Ih, Vendeu errado. Polêmica. Polêmica. Pois Vendi é. errado, gente. Mas enfim, né? Enfim, foi um erro. Um erro. E erro acontece para que a gente nunca mais cometa esses erros, né? O ideal é que você aprenda com o erro dos outros, né? Uhum. Mas aí quando não é possível, a gente... Próxima pergunta. O que fazer quando uma concorrente puxa o teu tapete? Já aconteceu? Ou se não, o que fazer? Cara, eu tava falando isso hoje com alguns colegas, sabe? Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Mas muito bom. eu sofri não. Eu fui ameaçada de processo por uma concorrente assim, né? Eita. Na cabeça dela, só que ela é concorrente. Ah, sim. Eu lembro, né? Aham. E aí a gente tava falando sobre isso, fui ameaçada, recebi uma notificação como é que fala? Notificação prejudicial. Acho que é. Tentando colocar medo, né? Me ameaçando ali de alguma forma. Inclusive, quem me indicou a advogado foi a Manu.
E a advogada, assim, maravilhosa, me tranquilizou, falou, Sandy, isso daqui é incabível, fica tranquila. Tanto que não foi pra frente, mas eu tava decidida, eu virei, falei, se ela quiser seguir com isso, vambora, que é Vambora paz, até o final. amém, que é guerra, vamos embora. Porque realmente era como se fosse uma puxada de tapete, porque ela queria te impedir de fazer algo que ia, né, ser pro teu crescimento. Gente, assim, não tem nem o que dizer, assim, porque é uma pessoa que tem reconhecimento mundial, tem uma carreira consolidada e, enfim, Era a como se ela pegada, quisesse só te bloquear mesmo, né? não sei, de alguma forma talvez ela tenha se sentido ameaçada, não sei. Isso. Última pergunta. Qual é a transformação que você quer fazer na vida das pessoas com o seu trabalho? Todos eles. Todos Todos eles. eles. É um ponto, é parte disso também, sabe? Da pessoa viver a vida com um propósito de servir, de não reter aquilo só para ela, de saber que através da vida dela ela pode ser fonte para as outras pessoas. Então, assim, independente de qualquer coisa que a gente faça, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor, sabe? Muita gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, visando só a parte financeira. E esse é o maior erro que quem está empreendendo, que quer empreender, pode cometer, visar só a parte financeira. Porque se você não tem um negócio com propósito, ele não vai durar muito tempo. E assim, a gente precisa entender que a gente está aqui nesse mundo para servir as outras pessoas mesmo, para ser fonte na vida de todo mundo. Então, eu acho que é isso, seja fonte na vida das pessoas, da sua casa, dos seus familiares, do seu vizinho, dos seus funcionários, seja fonte. Muito bom. Ai, amiga, amiga, né? Foi a primeira Amei. vez que eu falo amiga aqui. Amei, foi muito Amei. bom. Espero que a gente tenha tocado muitas vidas. Espero que muitas mulheres, principalmente, consigam pegar tudo isso que a gente falou aqui e tomar uma decisão e começar a agir. Eu acho que foi muito importante. Obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma honra, sabe que eu sou a fã número 1. Eu que sou tua E fã eu número 1. posso aqui me declarar para todo mundo, falar que se você estiver feliz, eu tô feliz. Ai, Quando para. você chorar, estarei Para. aqui chorando junto com você. Ai, obrigada, amiga. Te amo. Te Não amo. posso deixar de falar isso. Te amo.